países, quando há regimes totalitários, aquelas histórias todas. Por que eles não fazem embargos nesses países? Isso é uma pergunta. Agora, esta questão que tu levantas também, David, eu sempre me pergunto, de fato, né, como é que o cara do morro, analfabeto, que não conhece a língua, que não conhece transação internacional, tem condições de fazer tráfico internacional. Obviamente, a gente precisa de gente instruída, de gente ligada a todos os poderes, com gente acesso à mais alta informação, acesso às pessoas corretas, porque o tráfico internacional é extremamente organizado. Ele é extremamente poderoso, ele não tem a ver com o pobre da favela, que é o burro de carga que distribui aqui e ali. De fato, isso é uma questão que se torna até mais fácil o combate, porque você sabe quem são os personagens. Quando a gente não quer resolver o problema, a gente foca o problema por esse ângulo, que o Dr. Davis insiste em dizer, que não é o pessoal do morro tal que é o gerador do problema. Então, se discute esse problema. Isso é uma discussão infinita, sem fim, que não vai levar a solução nenhuma, né? Agora, assim, tu falaste bem, tem um embargo diplomático e tal, mas não tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a Bolívia plantar outra coisa, viver de outro produto. Nós vamos ter o problema com o fumo aí, né? O fumo está sendo uma coisa mais ostensiva, porque a história do fumo, ela não é só nociva para quem usa o cigarro. Ela é inconveniente para quem está do lado de quem fuma. E tem um custo público disso, né? Porque depois eu tenho que estar pagando. Então a coisa está escancarada. Agora, droga, quem puxa cocaína, quem puxa isso, que dizem que é muito bom até, né? e dizem que é uma coisa fantástica, que como psiquiatra tu deve ver o relato das pessoas, né? Certo? Mas a droga é uma coisa assim que ninguém percebe, não se percebe o drogado. Ele está aí inscrito. Agora, a droga destrói toda a pessoa que está na droga é destruída. E proporciona os crimes todos esses crimes assim de violência, da violência urbana. E essas estruturas que se beneficiam disso não é o do Morro 25. Essas estruturas que se beneficiam e não é também esses supostos aí, o Fernandinho à beira-mar, essa coisa, isso aí são tudo fachadas. São tudo fachadas. Existem estruturas que não se conhecem aí, como existem estruturas dentro da política, como existem estruturas na rede de prostituição, como existe quer ver coisa mais que mexe com a economia, né, e com dinheiro, que é o futebol. Veja bem. Um lugar fácil. Hoje eu ouvi assim, o fulano de tal, o jogador tal, mas isso, mas aquilo, renovou, vai ser vendido para tal, 50% é do clube, 50% são dos empresários que investem. Aí eu fico pensando assim, esses empresários que têm dinheiro vão lá e compram, entram no passe do jogador, né? E ficam aquilo, né? Veja, na hora de colocar um jogador em campo, tem que botar aí, porque nós temos que mostrar isso. E fica essa galera toda abobada aí, que fica aplaudindo essa coisa toda, se emocionando quando o time perde, mas isso aqui. Por trás disso existe uma rede de interesse financeiro que se beneficia. E assim, na saúde é a mesma coisa. Em todas as áreas a mesma coisa. Eu não consigo entender, por exemplo, falava aqui nos bastidores com o Roberto, com o Pivato, antes de nós começarmos, como pode uma Unimed do Rio investir tantos milhões num Fluminense, pagando salários astronômicos para um jogador, fora todo o envolvimento e tal. Pô, não tem lugar mais útil para se investir o dinheiro, né? De uma cooperativa de médicos? Eu fui líder aqui em Lajeado de fundação da Unimed. A Unimed aqui em Lajeado foi criada pelo meu esforço pessoal. Eu dediquei muito tempo, trabalhei 10 anos de graça para a Unimed. A gente idealizou a Unimed como uma instituição assim para colocar no consultório do médico aquelas pessoas que não tinham possibilidade de ir ao médico, porque não tinha um sistema de, por exemplo, tinha o Fundo Rural que dava um tipo de assistência. O INAMPS na época era muito rudimentar, não tinha. Então existia um contingente populacional que não tinha acesso ao consultório. E a Unimed foi idealizada para que esse pessoal fosse colocado nos consultórios. Parece ter acesso. A Unimed não precisa de publicidade. Não precisa nenhuma. Não precisa ter gasto de publicidade. Porque a Unimed é uma coisa assim, onde o médico cooperado ele dá o seu trabalho em condições mais acessíveis. Tá? Então, a propaganda da Unimed é o trabalho do médico.
Não, hoje em dia a Unimed virou uma empresa. Em volta da Unimed circula, ou na periferia das coisas, um monte de estruturas de interesse. São executivos, são médicos que deixam do seu consultório e vão se dedicar a coisa. Tem médico que é diretor de mercado, tem médico que é diretor de transporte aéreo, tem não sei o quê, por uma coisa tão simples que é colocar o trabalho do médico no consultório. A filosofia da Unimed é colocar o trabalho do médico à disposição no consultório. Tem necessidade de patrocinar? Eu vejo assim o nome da Unimed nas camisetas aí dos títulos. Tem necessidade disso? Tem necessidade disso? Tem necessidade dessa coisa toda? Mas a explicação que eles... Uma das explicações que eles nos dão, David, você sabe disso, que existe uma verba determinada por lei, uma rubrica que tem que ser gastada nisso e tal. E nós aquela velha escuta. Nós acreditamos, né? Faz parte do sistema todo. Até concordo que tenha isso. Tem o fundo de reserva que tem que ser aplicado, que é isso, aqui. Mas disso aí, realmente, tu citaste, David, perguntaste, eu me sinto assim, indignado, escandalizado e tudo adjetivo que tu quiser colocar, ver grandes investimentos. Quando eu vejo o Santander patrocinar corrida de Fórmula 1, Copa Libertadores, eu entendo, né, que existe uma rivalidade, não rivalidade, mas uma concorrência e tal. Agora, a Unimed não precisa concorrência. O médico está ali para prestar o trabalho, que o Davis está coberto de razão, né? Não há necessidade de gastar enormemente em fazer um marketing assim, né? Esse do Rio de Janeiro, nosso aqui, pode ter algum pecado, mas não é tão mortal assim, né? Como no Rio de Janeiro. É uma vergonha, né? Eu não sei, eu gostaria de perguntar para os médicos lá se eles estão felizes, devem estar ganhando uma remuneração enorme, né? A Unimed ela tem um custo administrativo progressivo, ele está sempre aumentando. Vai chegar um momento, né, eu posso falar da Unimed porque foi coisa que eu liderei e eu faço parte dela e ela é a minha empresa, então eu posso fazer considerações, mas vai chegar um momento em que a Unimed não vai ter mais. Porque a Unimed trabalha com um sistema de sobras, né? Se cobra um valor de cada beneficiário e se paga os gastos. O que sobra distribui. E o que sobra se distribui. Então, existe um custo, uma retribuição média em cada consulta e tal. O custo da Unimed está aumentando, porque o governo, ele protege as outras empresas, então dificulta as coisas, começa a fazer exigência, e tudo é custo, vai aumentando. Vai chegar um momento em que a Unimed vai pagar menos do que o SUS. Vai chegar um momento em que não há mais interesse em ser associado da Unimed. Já vai estar próximo, isso? Está próximo. E aí a Unimed vai virar uma empresa igual às outras. Então, uma coisa tão bonita, que tem uma filosofia tão fantástica, que é colocar aquelas pessoas que teoricamente não tenham acesso no consultório do médico, ou até aquelas pessoas que têm acesso no consultório do médico também, mediante um seguro, isso vai acabar. Pode tomar nota disso. Vai acabar. E já está mais difícil. De fato, eu lembro algum tempo atrás, não é nem pelo aumento da população, porque tem dados que não são nem colocados por interesses políticos. Nós sabemos que até o ano 2037, a população brasileira, segundo especialistas, não estará a mais de 200 milhões de habitantes, estará em torno de 150 milhões, vai diminuir drasticamente até 2037, há estudos apontando isso. Mas você vê, não é nem esta sensação, Roberto, que está aumentando pra caramba. Mas a gente procurava, o médico tendo plano de saúde, nós conseguimos marcar mais facilmente. Hoje há médicos que já não fazem questão de atender pela Unimed, preferem o particular, que é muito mais rentável, muito melhor, e acaba tu tendo um plano que às vezes não sabe nem o que tu fazes com ele, né? Tu tem dificuldade de lidar com ele. Isso é um problema de saúde pública também, porque envolve de fato, no sentido não uma saúde de convênio com o governo, mas pública, porque atende interesses de vários que têm o plano, que são associados ao plano.
e cada vez aumentando mais e dificultando mais, e de fato eu vejo isso. Eu acho que, como eu sou alguém que tem um plano, né, e já tenho há anos o plano, eu não sei até que ponto vai se tornar tão importante ter um plano quando eu ligo para um médico e determinado especialista eu não consigo marcar uma consulta, que eu acho um absurdo. Mas muitos planos de saúde estão virando seguros para internação e seguros para exames complementares. Sim. Porque para consulta ambulatorial não está servindo mais, pelo tempo de espera. É verdade. Eu vejo que o Davis colocou a questão histórica e uma questão também evolutiva de como vai ser os próximos anos, que é o início do fim. Hoje a nossa Unimed aqui, que eu não considero que seja assim uma coisa mal administrada e tal, enfim, não é o que eu queria falar, mas ela já gasta aqui 17% e distribui 36%. E cada vez mais está encostando. E quer dizer, daqui a pouco vai perder os princípios da cooperativa, que para ser cooperativa tem que distribuir o trabalho médico numa determinada percentagem, senão, quer dizer, por causa dessas deficiências todas que o doutor Denis falou, já está gastando 17% e 18%. E o que aconteceu? Hoje tem plano de saúde quem tem dinheiro. Veja, a partir de 93 a Unimed começou, dentro daquele propósito que surgiu, que era para colocar nesse mercado essas pessoas das pequenas empresas, as empresas que não tinham acesso e que não tinham condições de bancar um atendimento, que era esse o objetivo. A partir de 93 para cá começou em face da profissionalização de muitos gestores, ao bem da verdade, que começou a se vender plano familiar. Então hoje, na verdade, a Unimed retirou muitos pacientes dos nossos consultórios que eram particulares e colocou no plano, colocou na vala comum. É isso que aconteceu. Tu sabe, Pivato, quando foi o primeiro convênio da Unimed que eu assinei? O segundo, aliás. O primeiro foi a Caixa Mútua dos Agricultores de Estrela. Para consultas, eles tinham uma Caixa Mútua e tal. O segundo convênio que nós fizemos foi com a Prefeitura de Lajeado para atendimento dos pacientes indigentes. Olha só. Na cidade. Isso foi até na época, tinha um programa nacional do Flávio Cavalcante, onde foi comentado no Rio de Desculpa, Janeiro. não era ele, o homem de sapato branco, não, né? Não. Eu não lembro quem era o homem de sapato branco. Então foi citada essa coisa histórica, né? O primeiro convênio coletivo da Unimed foi com a Prefeitura de Lajeado para atendimento dos indigentes. Veja bem, porque tinha indigentes, tinha pessoas que não tinham cobertura de SUS, não existia nada. Foi o primeiro convênio, seguindo aquela filosofia, né? Hoje em dia a Unimed é uma empresa elitizada, ela atende, custa muito caro. Imagina, eu acho que, quanto é que custa, Pivato, o custo mensal do seguro para uma pessoa de idade aí, 60, 70 anos? Em torno de 700, 800, se for completa, tudo, o salário, quase R$1.000. E o salário, quase a aposentadoria é 600. Então. Realmente houve um desvirtuamento total, né? Não tem dúvida. Essa evolução, eu até às vezes entendo, né, que se a Unimed não ocupasse esse espaço, uma outra empresa ia assumir um outro plano de saúde e tal, que os sistemas são das melancias, vão se ajeitando na carroça. Então, se a Unimed, é melhor que seja a Unimed faça isso do que nós sermos empregados de uma Golden Cross, não sei o que lá e tal. Sei lá, eu não sei, eu não posso debitar tudo a dizer que, na verdade, os tempos estão conduzindo a isso. Eu acho que é uma questão de gestão, é uma questão de visão e de empreendedorismo e de visão, porque isso, sem dúvida nenhuma, tem prazo para terminar. Eu acredito friamente que isso aí, no sistema que está, e cada vez mais diligência, agora a Agência Nacional de Saúde, ela é muito interessante, né, fazer 1000 exigências hoje para ter uma clínica, tu sabe muito bem a quantidade de exigências, né, para tu te manter. Senão eles vão lá, fecham e deu, né. Só que eles não fazem isso, eles são muito bons para ensinar, para cobrar dos outros, mas eles não fazem isso. Bem, ouvindo sobre questão de drogadição, planos de saúde, falando da saúde pública e da saúde privada, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, até mais. Clínica
Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303.